Boa noite, bom dia, boa tarde. É um prazer participar do workshop Mapeamento Participativo e Cartografia Social. E eu convido a todos para entender um pouco do trabalho que fazemos aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, dentro do Departamento de Geografia, com muitos colaboradores. Para vocês, é a rede da qual eu faço parte e coordeno, que é uma rede que se chama, uma rede cidadã, né, de pesquisa cidadã, que se chama Que Lama é Essa? Essa rede ela é ligada e trabalha com temas sensíveis, que são temas relacionados à mineração. Eu sou uma professora dessa Universidade Federal de Minas Gerais, que está incrustada numa relação de mineração há muito tempo, né, historicamente. Aqui estamos e somos uma sociedade que foi gerada, né, e produzida a partir dos minérios, mas a gente também traz muito tema controverso em relação a isso. Então, essa rede de ciência cidadã, ela se forma no momento complexo, no momento de eventos climáticos adversos, com chuvas além do que a gente estava acostumado a ter nesses momentos, que são momentos de chuva aqui em Belo Horizonte, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Né? Eu convido vocês então para verem o nosso site, que é no Instagram, né? instagram.com/edumitufmg, e também o site edumit.net, que Lama é essa, onde estão os dados que a gente trabalha dessa pesquisa. Bem, aqui estão as pessoas que contribuem com essa pesquisa, né? E contribuíram naquele momento, foi em janeiro de 2022 que a rede surge, principalmente através do WhatsApp. Eu tenho grupos de extensão que são muito ligados a essas questões ambientais, e as pessoas que estão ligadas a esses grupos, e principalmente a Daniela Campolini e ao Paulo, que é um outro parceiro de pesquisa, o Paulo Rodrigues, que é do CDTN, e a Dani Campolini é uma professora da educação básica. Eles começaram a receber muitas perguntas sobre essa lama que apareceu nas casas, nas cidades, nos centros urbanos, nas comunidades, que ela tinha aspecto diferente, que era uma lama que tinha viscosidade, que era brilhosa, que ela tinha aspecto de minério, né? E que ela era uma lama que, ao lavar a casa, ela não saía com facilidade, como as outras enchentes que já tinham ocorrido nesses lugares. Então, rapidamente a gente fez um protocolo de coleta e essas pessoas começaram a fazer essas coletas. Né? Então, as coletas chegaram para mim, na minha casa, na universidade, no Laboratório de Solos e Meio Ambiente da Universidade Federal. Dessas coletas, né, dessas amostras, etiquetamos, numeramos, para que a gente pudesse depois, a posteriori, fazer um trabalho dentro dos laboratórios. Então, a gente trouxe aqui uma linha do tempo para vocês, né? Então, janeiro de 2022, essas pessoas são afetadas aí por esse problema, né, desse evento climático adverso, chuvas em grandes quantidades, acontecem enchentes, e essas enchentes, né, que pós-rompimento, ela traz essa questão para a sociedade. Então, a gente coleta, nesse momento, lama de enchente, água superficial e solo, em 14 municípios, em 3 bacias, né? Vocês vão observar aqui que vários municípios que compõem essas 3 bacias, Riacima, Brumadinho, Raposos, Sabará, Nova Lima, Resplendor. Desse resultado, a gente traça algumas estratégias metodológicas para fazer os resultados de solo, né? Esses resultados, até o momento, eles ainda estão sendo processados. A gente conseguiu fazer de 15 amostras no primeiro momento, sem dinheiro, e agora a gente está conseguindo caminhar melhor para uma análise também mais efetiva sobre o que tinha naquela lama, de onde ela vinha, e para tudo isso a gente teve que amadurecer uma metodologia. Então, a gente solta esse boletim, né? O objetivo, então, dessa força-tarefa de mapeamento participativo de Que Lama é Essa? Era investigar a situação das águas, lama de enchentes e solos após as chuvas de janeiro de 22, em pontos das bacias do Rio das Velhas, do Rio Paraupeba e do Rio Doce, em Minas Gerais. Então, 3 aí bacias, grandes bacias, né? Que a gente conseguiu trabalhar. No primeiro momento, a gente conseguiu 64 amostras,
Em azul ali a gente tem as amostras de água, que a gente soltou os resultados. E a gente tem então de lama 41, solo 1, solo superficial com lama 2. E ao observar como que aquelas amostras chegavam, né, o que a gente precisava de fazer em relação ao tipo de coleta, ao tipo de amostra, a gente também entra com o laboratório de solos, que a professora Adriana e eu fizemos o trabalho de campo, a gente fez coleta de 18 amostras, né? Então a gente tem aqui no Rio Doce uma amostra, colaboradores de Velho e Paraupeba 62, a gente totaliza hoje 100 amostras, algumas estão ainda em verificação, e a gente consegue chegar então, né, no material 61 de lama, lama sob o solo 1, lama e sedimento 2, lama solo 1, sedimento depositado lama 1, 4 amostras de solo, solo de referência 1. Quando a gente começou a observar como que a gente estava trabalhando, a gente achou que era importante ter amostras de solo de referência nos locais que foram coletados essa lama, para a gente ter uma análise comparativa posterior, né? Porque a ideia da gente depois é fazer um artigo e trabalhar esses dados. E a gente continua ainda nessa missão metodológica de voltar a esses lugares, como a gente tem todas as coordenadas, de também fazer essa coleta aí mais de pesquisa mesmo, para fazer as comparações futuras. Então, nesse momento, a gente tem aí um aumento dessas quantidades de amostra, de 41 para 61, de 1 para 4 de solo, de 2 de solo superficial com lama para 2. Nós temos Paraupeba, Velhas e temos também Piracicaba, amostras. E a gente começou a estruturar essa rede, organizar essa rede de uma forma que a gente pudesse mantê-la e que a gente também pudesse qualificar as pessoas que estão fazendo essas coletas. Porque a gente percebeu que como foi uma força-tarefa feita muito em função do que a sociedade perguntava, a gente teve algumas questões que seriam importantes pontuar e melhorar no futuro, que é como coletar, por que coletar dessa forma, que tipo de material você pode coletar e acondicionar essas amostras, como que a gente faz para a gente coletar um solo que já foi impactado e ter uma referência de solo naquele mesmo local. Então foram questões que foram surgindo ao longo desse tempo que a gente tem melhorado. E atualmente a gente está com uma emenda parlamentar que a gente vai ter condição de fazer análise dessas 100 amostras, já melhoramos a metodologia para dar uma resposta se aquele minério ele vem de uma mineradora ou não, né? Se é um solo que está ali, que foi intemperizado, não é um solo que tem a cristalicidade diferente do que, do que tem na mina, né, ou nas áreas de rejeito de minério. Então a gente criou uma metodologia juntamente com o geólogo Paulo Rodrigues para que a gente possa efetivamente responder, não fazendo análise. A gente, enquanto grupo de pesquisa, a gente vai soltar esses dados para essas pessoas de uma forma de dado, porque a gente está trabalhando com dados sensíveis, né? Então a gente prefere não fazer para essas pessoas dessa forma, mas em forma de paper a gente vai trabalhar de uma forma muito mais adequada, por isso que também demora. Então, esse é um trabalho que a gente fez e que a gente tem tido um resultado muito interessante. Portanto, a rede de monitoramento de 2024 para 2025, ela inaugurou um novo formato metodológico, que foi incitado também pelas amostras que chegaram em 2022. Então, a gente inaugurou novos pontos de coleta que já rendem frutos e resultados, pois nesse momento a gente tem 2 emendas parlamentares, né, a partir de 2023, final de 2023 e 2024, nós conseguimos, que nos possibilitou fazer as análises, e a gente já fez a devolutiva do primeiro campo em junho de 2025. Eu convido todos vocês para observarem esses dados e também distribuírem e dialogarem sobre eles. Muito obrigada por participar desse evento. Agradeço a oportunidade e convido vocês a nos seguirem nas redes. Obrigada.